suas opiniões são realmente suas? Ou será que você só repete o que a sua bolha social diz que é certo pensar? Então vamos refletir um pouco sobre o conceito bolha? Não só uma bolha específica que você sabe que você vive e muitas vezes te trava, mas como um todo. E se você está aqui me assistindo, provavelmente você tem noção que vive em uma bolha social. E se você não tem essa noção, eu sinto lhe dizer, mas isso é preocupante. E sim, gente, existem pessoas de diferentes classes sociais que não fazem ideia sobre o significado deste termo. Quando ela se depara com uma realidade que não condiz com a dela, ela se choca. Mas a gente tem aí o avanço da globalização. O que é globalização, Renata? A globalização, ela é uma conexão entre os países. É quando, na verdade, um país descobre as diferenças sociais, econômicas, culturais e políticas sobre outro país e ele entende que o que ele prega no país dele não é igual e não vai valer para outro país. Isso é uma globalização. A globalização, ela não é algo atual, ela deu início ali por volta do século XV com as navegações. Os europeus achavam que a Terra era plana, o engraçado é que até hoje essa discussão entra em pauta. Então, eles tinham medo de seguir muito adiante e cair para fora da Terra. Só que eles acabaram se deparando com outras civilizações completamente diferentes da dele e ali tivemos um choque cultural. Só que nos dias de hoje, o acesso a outros países e as mudanças políticas, climáticas e sociais que acontecem ali se tornou muito mais fácil graças às tecnologias avançadas como rádio, TV, internet, principalmente a internet. O que antes demorava dias para você obter uma informação sobre outro estado, hoje você acompanha em tempo real o que está acontecendo do outro lado do mundo. Eu me lembro que eu acompanhei em tempo real o tsunami do Japão lá em 2011. Eu me lembro exatamente que a Globo tinha entrado com uma gravação de como tinha sido o tsunami, só que ela interrompeu essa gravação porque estava acontecendo outro tsunami, e aí ela entrou ali com a imagem ao vivo, ali do agora, do que estava acontecendo. Foi uma coisa muito ruim de se ver. E além da globalização, a gente também acabou entrando em uma aldeia global, onde se tornou possível se conectar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora do mundo. E mesmo assim, com a globalização, com a aldeia global, onde entendemos que a tua realidade não é a mesma realidade do vizinho, ainda assim vivemos em bolha. Eu precisei contextualizar a globalização e a aldeia global para a gente chegar no nosso tema. E existem vários tipos de bolhas. As bolhas, elas são muito amplas, né? Existe a bolha dentro da bolha e dentro da bolha. E eu já pensei que determinadas situações aconteciam apenas em outros países, mas mal sabia eu que o meu bairro estava acontecendo a mesma coisa, que eu achava que isso acontecia em outro país, em outro continente. Mas aqui eu vou começar a falar da bolha mais insana, que vem destruindo famílias. É ela, a bolha política. O sistema e as nações, de uma forma geral, querem que você pense dentro da bolha. Eles precisam disso, eles precisam se alimentar da sua escassez de informação e do seu medo. Porque só desta forma eles conseguem ter controle sobre você. Só desta forma ele consegue fazer de você uma marionete. E existem medos que são implantados em você propositalmente para te manter escravo de um sistema corrupto. E ainda neste lado político e ideológico de bolhas, existe uma galera de pessoas que só se simpatizam com aqueles que pensam exatamente igual a eles. E é exatamente aqui que o filho chora e a mãe não vê. Na verdade, a mãe vê sim. Ela vê muito, mas ela quer virar as costas pro filho e ficar do lado do político que não tá nem aí pra ela, que nem conhece ela. Vai me dizer que nas eleições de 2022 você não virou a cara para pelo menos uma pessoa que você gostava só pelo fato do lado político dela ser diferente do seu. Na verdade, a maioria das pessoas fizeram isso. E é exatamente isso que o sistema quer. Te manter no controle, separar. No Brasil, existe uma divisão de direita e esquerda. Só que, na verdade, a grande maioria não sabe o que de fato significa o viés de cada um. Se você é de direita, você é chamado de fascista, e se você é à esquerda, você é chamado de comunista. Só que essa pessoa que está induzindo que você seja algo, ela também não sabe o que é fascismo, ela não sabe o que é comunismo, ela só está repetindo os padrões e os hábitos da bolha dela. Então a gente vai pegar aqui o Joãozinho. O Joãozinho se simpatiza mais com o que um lado promete, toma aquilo como verdade absoluta, demonizando o outro lado e consumindo apenas um tipo de informação sobre o que ele acredita e julga a outra fonte como manipuladora, sem nunca, sequer, na vida dele, buscar saber, entender ou ler sobre o lado oposto. Ah,
tá confortável aqui, eu vou continuar aqui, porque eu acredito que isso é verdade. Mas se eu for contrariado, o meu comportamento vai ser atacar, xingar, cancelar, mas nunca discutir de uma forma civilizada. Você discute para vencer e nunca para entender. E eu recomendo você ler o livro de 1984 de George Orwell. É um livro que fala sobre ditadura, e se você não sabe, ditadura é uma bolha. Jogos Vorazes é um ótimo livro também, onde aborda diferenças sociais de uma capital dominante e controladora. Um pouco lúdico, mas não foge muito da nossa realidade. Agora eu quero saber de você. Será que você vivia uma bolha política? Porque eu vivia. Eu vou falar agora da bolha que mexeu mais comigo e que fez eu olhar para dentro de mim e cair na realidade e que fez eu ter crises existenciais. É a bolha social-cultural, que para mim estão interligadas. Essa bolha basicamente é você acreditar que o que você ouve, fala, assiste, come, lê, ou seja, todo esse contexto social, cultural colocado dentro de você desde criança é o melhor ou mais normal para você, baseado no seu círculo de convivência. Essa é uma bolha muito profunda porque dentro dessa bolha social, cultural, existe a bolha dentro da bolha, dentro da bolha, dentro da bolha e dentro da bolha. Mas a minha bolha começou a ser furada mesmo quando eu tinha 16 anos e descobri a tão famosa Deep Web. Gente, para mim foi um evento canônico. Eu estava obcecada, literalmente. Eu passava 80% do meu tempo falando sobre Deep Web e os outros 20% eu torcia para que alguém falasse de Deep Web para eu poder falar mais um pouco. E eu acho que eu nunca, na minha vida inteira, eu tive interesse tão grande por algo como eu tive pela Deep Web na minha adolescência. Eu tive acesso e descobri a Deep Web na escola, numa aula que a gente estava tendo de informática, e eu não entendia direito o que era aquilo, mas eu fiquei tão fascinada a ponto de tentar entrar e entender como funcionava e a ponto de cogitar que o meu TCC da faculdade fosse sobre a Deep Web. Eu pesquisei tanto sobre esse assunto que eu descobri que existia tráfico de seres humanos, porque na época, quando eu tinha 16 anos, eu nem fazia ideia que isso existia. Descobri que existia assassinos de aluguéis. Descobri sobre medicamentos que curam doenças graves, mas não pode ser assim explanado para todo mundo. Descobri sobre a possibilidade de bonecas humanas e também de que pessoas vendem órgãos para uma vida melhor. Eu realmente vivi em uma bolha e não imaginava que existia um mercado online que vende desde uma muda de planta até pessoas e órgãos. A minha mente, ela fez um boom. Não sei explicar o quão aquilo era fora da minha realidade, o quão eu vivia apenas no meu mundinho e como isso começou a fazer eu pensar de forma diferente. E desde o momento que eu descobri da existência da Deep Web, esse sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção, inclusive até hoje, e principalmente pelo fato do tráfico de seres humanos e de órgãos. Porque eu realmente não sabia que a maioria das pessoas que são sequestradas e nunca mais são vistas, elas provavelmente serviam, na verdade elas servem ou serviam, para ser uma escrava ou um escravo sexual ou para o tráfico de órgãos. Inclusive, existem muitos relatos de aeroporto. Se você vê no YouTube, às vezes até mesmo no TikTok, você vai ver que existem vídeos de pessoas comentando sobre relatos de quase ser sequestrados, ou que conhece alguém que foi sequestrado, ou pessoas que trabalham no aeroporto dão muitas dicas falando para tomar cuidado, que o próprio aeroporto meio que passa pano para esses tipos de coisa, porque acontece muito tráfico de seres humanos nos aeroportos, principalmente com mulheres e crianças. E durante a faculdade, já com 19 anos mais ou menos, eu li um livro brasileiro, inclusive eu recomendo muito, chamado Meninas da Noite, a prostituição de meninas escravas no Brasil, do autor e jornalista Gilberto Dimenstein. E no livro, ele relata que meninas de 12, 13 anos vendiam o próprio corpo por um prato de comida. Mães vendiam as próprias filhas para se prostituírem para ajudar em casa. E muitas meninas iam em busca de uma oportunidade de emprego e quando chegava no local era para se prostituir e elas nunca mais conseguiam sair dali. Gente, é um livro-reportagem cheio de camadas e muito profundo, pelo menos foi para mim. Me lembro de chegar em partes do livro que eu já não queria mais ler, me dava vontade de vomitar e eu pensava, como que um ser humano consegue fazer isso com uma outra pessoa? Como que um ser humano pode ser cruel a este ponto? Então eu realmente vivi uma bolha que eu nunca na minha vida imaginaria que uma criança de 12, 13 anos seria capaz de vender o próprio corpo para conseguir um prato de comida. E como homens se submetem a isso, sabe? E se por acaso você assistiu O Som da Liberdade, que também aborda esse assunto de tráfico de seres humanos, lê esse livro sobre Meninas da Noite, inclusive é um livro brasileiro,
que eu tenho certeza que também vai te tocar. Um outro choque de realidade que eu tive, onde minha bolha também furou, mas já não foi tão intenso assim, que nem foi sobre tráfico de seres humanos, sobre o boneco humana, foi quando eu conheci uma menina em São Paulo e ela disse que a banda favorita dela era Calcinha Preta. Eu nunca ouvi uma música na minha vida de Calcinha Preta. Eu sei que existe a banda, mas eu não sabia que alguém poderia ser fã de Calcinha Preta. Só que eu estava muito enganada, porque aqui no estado de São Paulo não é muito tocado Calcinha Preta, não foi muito tocado. Só que aonde ela morava, aquilo era muito sucesso e tinha muita força. E eu disse pra ela que a minha banda favorita era Charlie Brown. E essa menina só tinha ouvido falar da banda Charlie Brown, mas ela nunca ouviu uma música sequer. E ela nem sabia sobre nada, sobre a banda, sobre Chorão ter morrido. Ela realmente não sabia nada sobre a banda. E aí eu fiquei impactada, falei, como assim não conhece Charlie Brown? Mas naquele momento eu percebi que existiu ali de fato um choque cultural. Eu estava vivendo a minha bolha, onde eu acreditava que todo mundo, o Brasil inteiro, conhecia Charlie Brown e achava que Calcinha Preta nem era tão famosa assim. E na verdade, Calcinha Preta era muito famosa ali na região dela, no estado dela. E aí você percebe que nem precisa ir muito longe para ver que dentro de um país existe sotaques, culturas, comidas, músicas e economias completamente diferentes. Mas também o que me chama muita atenção é a realidade extremamente paralela em uma mesma cidade. Existem pessoas que não têm informação de absolutamente nada, mas não porque ela não quer, é porque ela não tem acesso devido à extrema pobreza. Eu vi um vídeo na faculdade de uma menina maior de idade que não sabia para o que servia o uso do anticoncepcional. O que para muitos é tão óbvio, para ela era algo inovador. E para mim também foi um susto e foi um choque de realidade. E sem contar que muita gente no Brasil não tem um básico dentro de casa, como por exemplo geladeira, fogão, máquina de lavar roupa acaba sendo um luxo, TV um luxo. E da mesma forma que existem pessoas de extrema riqueza que não tem ideia de como é pegar uma fila de absolutamente nada. Essas pessoas são privilegiadas em um nível que o problema é resolvido antes mesmo de aparecer. E quando aparece um problema que se torna público, as leis sempre a favorecem só pelo simples status social. E a gente vê o tempo todo um cara da Porsche ali, né, que mata uma pessoa e nada acontece. A menina que desvia o dinheiro da faculdade, um jogador de futebol que não vai preso. A gente sempre vê as coisas acontecendo. E essa bolha ela é tão confortável e tão bem blindada que muitos nem percebem que vivem nela. E dentro desse contexto de bolha social, cultural, eu acho interessante eu indicar mais 2 livros aqui para vocês, além do Meninas da Noite. Eu quero indicar o livro-reportagem Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, que mostra a invisibilidade e o abandono de pacientes do maior hospício do Brasil, em Minas Gerais. E eu li esse livro na faculdade e é muito interessante. E o outro é A Elite do Atraso. Neste livro mostra como as bolhas que vivem no topo se mantêm no poder e como tudo é muito bem articulado. Também é um livro brasileiro. Agora eu vou falar sobre a bolha religiosa, que também dá um baita de um problema. Hoje, o que mais existe são falsos profetas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre eles. Pessoas que se acham super espiritualizadas e usam o nome de Deus e a Bíblia como arma, principalmente políticos. Virou moda falar o nome de Deus para ganhar votos. Como todo mundo sabe, o Brasil é considerado um país laico. Se você não sabia, está sabendo agora. Ou seja, não existe uma religião oficial aqui. Aqui você pode crer naquilo que você quiser, que o Estado não vai interferir. Mas as pessoas ao seu redor vão, porque se você não pensar religiosamente igual ao seu amigo, você vai arder no fogo do inferno perante aquilo que ele acredita ser verdade. Aí entramos em uma intolerância religiosa. Mas a questão é quando você acredita que só a sua fé é válida. E tá tudo bem você se simpatizar com uma religião e querer seguir ela. Mas quando você não dá abertura para pelo menos entender como funciona outra religião, você não aprende a questionar, você só repete os mesmos hábitos e os mesmos dogmas. E aí você pode entrar dentro de uma bolha ainda mais fechada, onde tudo que é diferente é visto como ruim ou ameaça. Eu acho interessante eu dar um exemplo meu. Eu cresci dentro da igreja católica. Eu fui coroinha por volta de por uns 5 anos, assim, mais ou menos. Só que eu tinha uma intolerância religiosa tão grande, tão absurda, que eu achava que tudo era pecado. Porque a lente que eu tinha filtrava tudo. E eu não era uma pessoa espiritualizada, eu era uma pessoa que repetia dogmas. Mas eu acreditava que eu era espiritualizada só pelo fato de eu ser coroinha, só pelo fato de eu dar aula de catequese, só pelo fato de eu estar sempre na missa. Então eu precisei me afastar do catolicismo e entender como que funcionava a religião para depois eu voltar. E hoje sim,
Eu me considero muito mais espiritualizada do que quando eu era coroinha e de quando eu dava aula de catequese. Porque eu penso, se é para o bem, não tem por que eu entrar na defensiva só pelo fato de eu não seguir as mesmas crenças. Eu acho que isso tem muito a ver com o meu amadurecimento espiritual. Só que eu não estou dizendo que você precisa aceitar a oração de outras pessoas, de outras religiões na rua, ou que você precisa fazer parte ou ir em um templo. Só quero que você entenda que a fé do outro é tão valiosa para ele quanto a sua é para você. E tentar impor uma verdade única para todo mundo só vai estar sufocando a liberdade do outro. Eu não tenho um livro para indicar neste tópico, mas é legal você buscar entender como que funciona os ensinamentos de Buda, do islamismo, do hinduísmo, judaísmo, para sair um pouco da bolha daquilo que você acredita. E é legal conhecer outras religiões, é legal saber a cultura das outras religiões. Isso dá a sensação de você ser uma pessoa um pouco mais culta. Pelo menos para mim, eu acho muito legal quando alguém sabe sobre Buda, sobre cristianismo, sobre hinduísmo, sobre uma religião que eu nunca ouvi falar. Eu falo, caramba, essa pessoa parece uma pessoa muito culta. Ela entende ali de tudo um pouco. Agora a gente vai entrar na bolha mais silenciosa que você praticamente nem percebe que está nela, mas todos nós estamos. A bolha da era digital. O algoritmo te entrega exatamente o que você quer depois de pesquisar, compartilhar, assistir um conteúdo, um assunto. E quanto mais você consome aquilo, mais ele te entrega. E isso pode ser uma armadilha na sua vida, porque dependendo do que você pesquisa, a rede pode te influenciar a acreditar que todo mundo pensa igual a você, mas ela só está te entregando aquilo que agrada para te manter ainda mais na rede. E você sabe que é dessa forma que funciona, e muitas das vezes, sem você perceber, você se deixa ser manipulado. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Teve uma vez que eu cliquei em um vídeo que dizia assim: este vídeo vai chegar para você no momento certo, quando Deus permitir. E na verdade eu já estava vendo bastante vídeo de desenvolvimento pessoal, mas nada relacionado a este tipo. Beleza, eu cliquei no vídeo, muito legal, assistindo inteiro. Só que depois começou a aparecer vários vídeos com o mesmo título. Aí eu falei assim, gente, não é possível que esse vídeo está chegando exatamente no momento que eu preciso assistir. Não é possível que Deus está enviando 500 vídeos para mim com o mesmo título. E é em uma dessas que eu e você somos manipulados pela era digital, porque ela reforça essas crenças. Você deixa de ver opiniões contrárias e cai em fake news. E por fim você acredita estar certo porque é bombardeado de conteúdos nichado para você diante daquilo que você foi atrás. Tem um filme que se chama Snowden, não é relacionado às redes sociais, é relacionado a outra coisa. Só que eu acho interessante fazer o paralelo. E neste filme, ele fala de um analista de programas que descobriu que o governo dos Estados Unidos tinha acesso a qualquer pessoa do mundo só pelo fato do celular ou notebook estar ligado. Você nem precisava ligar a webcam nem nada. Só pelo fato de você estar conectado ali, ligar mesmo, ele já conseguia olhar você ali em tempo real. Não sei se vocês já pararam, né? Repararam num negócio assim. Às vezes, só de você falar perto do celular algum assunto, o assunto começa a aparecer para você. E não, gente, você não tá louco por isso acontecer. Realmente, isso acontece. É um fato. Por quê? Porque eles têm controle de você sobre isso. Assiste o filme Snowden que vocês vão entender do que eu tô falando. E por último, mas não menos importante, a bolha que tem a ver com você. A bolha emocional. Eu sei, você nem sabia que isso existia, né? Na verdade, você está tão habituado a carregar lá nas costas que você nem percebe que é uma bolha. Eu tenho certeza que você criou um lugar invisível e seguro para evitar dor. Mas a dor, ela precisa ser vivida, porque só assim para você conseguir alcançar a maturidade emocional. Reagir no automático, repetir padrões, se sabotar em relacionamentos, evitar conversas difíceis, se isolar e acreditar que não precisa de ninguém, são hábitos de pessoas que estão dentro de uma bolha emocional. E para se proteger, você tenta se convencer de que está tudo bem e você é assim mesmo. E não, você não é assim mesmo. Só que criar essa barreira e não se permitir sentir por medo do que vem depois, eu sinto lhe dizer, mas você não está dando oportunidade para viver de verdade. Você só está se escondendo na sua bolha. Entenda que os sentimentos ruins também são bons para você se realinhar consigo mesma. A vulnerabilidade faz parte do nosso dia a dia. E se você não consegue lidar com isso, você não vai conseguir perfurar nenhuma das outras bolhas que eu citei antes. Então é interessante você pelo menos tentar dar a oportunidade de se conectar com você mesma, de tentar se conhecer. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, porque aí você vai conseguir entender
como que tá funcionando essa bolha emocional dentro de você. Porque só assim você vai conseguir furar ela e seguir em paz. Agora você tentar se esconder, tentar evitar outras pessoas, tentar agir de uma forma automática ou na defensiva, só vai piorar ainda mais a situação. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para você. E sabe qual que é o problema? É que dentro da bolha tudo parece óbvio demais. E qualquer opinião contrária vira ameaça. E quanto mais a gente se fecha, mais a gente acha que está certo. Sair da bolha não é virar do contra, até porque você sempre vai estar dentro de uma bolha, mas é ter curiosidade, escutar, questionar, pesquisar, ler algo que você não concorde, mas procurar entender. É duvidar de certezas e aceitar que talvez você esteja errado. Se permitir o talvez, se permitir outras hipóteses. Porém, estar dentro da bolha é zona de conforto e seguro. Eu sei, na grande maioria das vezes você nem precisa pensar muito. Você só precisa de pessoas que concordem e pensem que nem você. Mas isso te trava e você nem tem noção de que isso te trava. E agora eu te pergunto, você sabe reconhecer a sua bolha? Um beijo e até o próximo vídeo.